Olá, sejam todos muito bem-vindos a nosso novo projeto chamado Goiânia e seus prefeitos. A ideia é que a gente conte a história da nossa cidade por meio dos prefeitos, entendeu? Então nós vamos buscar leis lá de trás, da transição de Vila Boa para Goiânia, entender a experiência de cada uma dessas administrações, no que ela colaborou para a cidade e que momento histórico estávamos vivendo isso. E é com grande prazer e enorme honra que eu recebo ele, nosso colaborador fixo desse projeto, o escritor, especialista em historiografia goiana, e que eu tenho orgulho, a sorte de poder chamar de meu pai, Birajara Galli. Tudo bom, pai? Muito obrigado por ter topado participar do projeto. Filho, é uma alegria, né, compartilhar esse projeto, né? Minhas duas grandes paixões, né? A paternidade, né? Sua, que eu tenho um maior orgulho, né? E a outra, a paternidade, né? Que eu tenho tamanha paixão também, que é a historiografia goiana. É a historiografia goiana que eu vivo todos os dias, ou seja, lendo, pesquisando, escrevendo. Então, é uma presença constante e muito agradável em minha vida. Vamos lá, começando então pelo primeiro prefeito, ainda lá na cidade de Goiás, na Vila Boa, né? Venerando de Freitas Borges, ele era do PSD, governou Goiânia de 20 de novembro de 1935 a 5 de novembro de 1945. Foram 10 anos praticamente de gestão dele. Mas vamos dar um passo atrás. Antes de chegar em Goiânia, conte um pouco do perfil do venerando. Quem era o venerando, pai? Como que ele entra na política? Como que ele se aproxima de Pedro do Rico, ainda na cidade de Goiás, antes de chegar na experiência dele de Goiânia? Contextualize um pouco quem é venerando para nós, pai. Venerando é uma personalidade muito destacada na historiografia goiana. É natural da zona rural de Santana das Antas, né? Pouquinhos meses ainda antes que a cidade de Anápolis, né, recebesse esse nome, essa nomenclatura. Venerando nasceu lá na zona rural no dia 22 de junho de 1907, filho de uma família humilde. E, aos 4 anos de idade, juntamente com a família, passou a residir na nossa vizinha e cidade de Umas, a Goiabeiras. E lá permaneceu até os 12 anos de idade, trabalhando com o pai na lavoura. Aí recebeu um convite dos padres redentoristas, né, da então ainda cidade de Campinas, para sequenciar os seus estudos. Que, lá em Goiabeiras, enquanto essa vida de lavrador, né, de primeira infância e primeira adolescência, trabalhando na lavoura, ajudando o pai e a família, ele deu sequência aos estudos. Depois dos padres redentoristas em Goiânia, do seminário, ele foi para São Paulo, novamente dentro de uma instituição cristã, onde, aos 26 anos de idade, se graduou em contabilidade, o que seria hoje ciências econômicas. Retornando a Goiás, ele voltou a Uberaba, a Minas Gerais, onde tentou, né, sequenciar a sua vida, a profissão que escolheu, né, como contador. Não deu certo. Então, embarcou no trem de ferro, desembarcou na então Tavares, Tapiocanga, hoje Vianópolis, e foi para Inhumas, para as Goiabeiras, também não deu certo. Aí resolveu, numa mula emprestada, né, foi para então a capital de Goiás, a cidade de Goiás. E lá foi dar aulas de contabilidade numa sucursal de uma escola do Rio de Janeiro. Logo em seguida, começou a fazer contabilidade em alguns comércios, começou a escrever, a publicar seus primeiros textos, né,
na imprensa da então capital, cidade de Goiás, e ingressou o que era assim bastante reconhecido, admirado, né? Ingressou no quadro de professores do Liceu de Goiás. É como se fosse, hoje em dia, um professor emérito da Universidade Federal de Goiás. Tamanho é o status, a importância de ser professor do Liceu de Goiás. E, com o advento da Revolução de 1930, né, já Pedro, quando eu digo Pedro, trabalhando tantos anos com historiografia goiana, né, então o Pedro Ludovico Teixeira, né, vira Pedro, né, Venerande Freitas Borges, Venerando, o pai do Hugo Carvalho Ramos, né, Manuel Lopes Carvalho, vira Mané. Então, Pedro Ludovico, então, ocupando o Palácio Conde dos Arcos, né, começa a ler pela imprensa da então capital, né, após a primeira manifestação dele, imaginando né, com o desejo, com a vontade da mudança de capital, quando, pela primeira vez, ele escreve, em 1932, ao então ministro do Getúlio, Gustavo Capanema, né, onde ele expressa esse seu desejo, esse seu intento, mas eu preciso voltar um pouquinho no tempo, Pablo, Sim, que claro. não era coisa daquele momento revolucionário, né, de Getúlio chegando ao poder, né, em 1930. Esse desejo de mudança, Pablo, ele é mais antigo, mais antigo. A primeira manifestação foi logo após o processo político, a mudança, né? Mudança de colônia para império. Então, o terceiro presidente da província de Goiás, o Marechal Miguel Lino de Moraes, manifestou esse desejo de mudança. E depois, na sequência do tempo, outros presidentes de província também, como José Vieira Couto de Magalhães, né? O autor do primeiro livro publicado em Goiás, em 1867, também manifestou. E depois, já no período republicano, Rodolfo Gustavo da Paixão manifestou também, né? Mas de uma forma sempre tímida, pela a diversidade que havia na antiga capital dessa mudança. As famílias tradicionais, né, não queriam de forma alguma que essa mudança ocorresse, né? Ou por uma questão sentimental, uma questão econômica, política, né? Vários fatores, vários fatores. E aí, com o Pedro ocupando o Palácio Conde dos Arcos, então, em 1932, ele manifesta publicamente, em uma correspondência ao ministro do Getúlio, Gustavo Capanema, né, esse seu intento. E depois, em 1933, na antiga Bonfim, hoje a cidade de Silvânia, né, durante um discurso, ele também manifesta esse seu desejo de mudança da capital. Era um momento político revolucionário. Pedro Ludovico, detinha, né, todo o poder, é um poder centralizado. Então, ele pôde, publicamente, né, buscar dar sustentação a esse seu intento. E depois de ter criado uma comissão para a avaliação de quais cidades, onde Goiânia poderia ser implantada, poderia ser erguida, né? Entre as quais a terra do seu pai, a cidade de Pires do Rio, foi uma das cotadas, né? Ubatã, ali próximo a Vianópolis, Tavares, Tapiocanga também, como a cidade de Bonfim, e acabou, né, a opção, que eu acredito que o Pedro já tinha, mesmo antes de constituir essa comissão, pela, então, cidade de Campinas. Então, naquele movimento, lançamento da Pedra Fundamental, em outubro de 1933, a construção das primeiras casas, né, com Atílio Correia Lima,
Aí depois, posteriormente, né, quando o Atílio afasta do projeto de construção de Goiânia pelos irmãos Coimbra, o Jerônimo Coimbra Bueno e o Abelardo Coimbra Bueno, são os construtores, né, sequenciais do projeto de Goiânia, e tem uma coincidência nisso tudo, Pablo. Veja só, os irmãos Coimbra, né, o Jerônimo e o Abelardo, né, eram descendentes direto do Anguera Filho, que veio de Malicuia para Goiás em 1725 com sua família, né, para cuidar do pleito das Minas Goiáses, né? De repente, né, o povoador, né, da civilização, digamos, ocidental, né, de repente, né, o nono neto deles estava no processo de construção de uma nova capital. Veja como a história é legal nesse tudo, né? Que ela se encontra, né, depois de gerações. Sim, Pablo, você fazia uma perguntinha? É muito curioso esse processo todo. Eu quero pedir ao pessoal que está acompanhando o vídeo, né? Primeiro que se inscrevam aqui no canal, que é muito importante. Então, todo sábado, às 11 da manhã, e todo domingo, às 8 da noite, a gente vai colocar vídeo novo e você assiste a hora que encaixar aí na sua rotina. Essa é a facilidade do YouTube. Você não precisa estar ao vivo, porque você pode assistir conforme a sua demanda pessoal. Mas eu peço que se inscreva aqui e, se tiver dúvida, deixe nos comentários. Entendeu? Meu pai não é muito virtual, ele não acompanha muitos debates, mas eu faço questão de pegar aqui, encaminhar para ele, ele responde, eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês deixam aqui nos comentários. Entendeu? Não entendeu uma coisa, ficou alguma coisa nebulosa, por favor, deixe aqui nos comentários, a gente faz questão de responder todas as dúvidas, eu encaminho para o meu pai, ele responde, a gente coloca aqui nas dúvidas para você. Eu quero entrar no aspecto mais político, pai, ali naquele momento em que ele começa a se manifestar publicamente pela imprensa da antiga capital o desejo de mudança. Naquele contexto, Pedro do Vico era o homem de confiança de Getúlio Vargas em Goiás, porque ele queria isolar a família Caiado, que o Getúlio compreendia como oposição à revolução do Estado Novo, que ele havia implementado. Né? O Pedro Vico era a pessoa de confiança de Getúlio Vargas aqui em Goiás. Em que momento? Eu imagino que tinha muita gente ambicionando ser prefeito da capital naquele contexto. Em que momento o Pedro Vico olha para esse rapaz que não tinha laço em Goiás, na verdade, na cidade de Goiás? Ele estava muito recente, ele embora com prestígio, um cargo prestigioso de professor de uma instituição conceituada, mas ele não vinha de uma família, não tinha um sobrenome imponente, ele tinha uma história até humilde, né? Assim, trabalhou na fazenda, ralou muito e tudo mais. Em que momento ele se transforma no preferido de Pedro? Em que momento ele fala assim, Pedro aponta para ele e fala assim, você é o cara, entendendo, né, a rapaziada aí, que não tinha eleição. Era uma indicação do interventor, no caso do Vico, que determinava o prefeito da capital. Tinha gente querendo, naturalmente. Em que momento o Pedro Vico vira e fala assim, esse é o cara que eu quero para administrar a nova capital? Na verdade, Pablo, até então, o Venerando de Freitas Borges, né, não tinha nenhuma cara do Pedro Ludovico, nenhuma relação. O que motivou o Pedro Ludovico a formular um convite para o Venerando, né, para se tornar prefeito de Goiânia, né, foi ocasionada por uma série de artigos, né, escondidos, né, sob 3 pseudônimos que o Venerando de Freitas Borges publicava em jornais vilaboenses da capital, né, artigos, né, favoráveis à ideia mudancista. Então, sob pseudônimo. E foram vários artigos, né, entre o lançamento da Pedra Fundamental, passando 1934, né, e sempre publicando sob o anonimato, né, desses 3 pseudônimos, né, assinar os seus artigos na imprensa da então capital vilaboense. O Pedro ficou instigado, né? Quem que é esse jornalista, né? Eu não o conheço. Aí ele perguntou, Pablo, para o seu secretário e diretor da imprensa oficial, Celso Hermínio Teixeira, que ele identificasse quem que era essa pessoa que assinava esses artigos, né? Aí o Celso Hermínio falou, não, eu vou identificá-lo. Identificou, porque o autor, né, daqueles artigos era justamente o professor Venerando de Freitas Borges.
Aí o Celso Hermínio pediu ao então diretor-geral da Fazenda, que seria secretário da Fazenda, ou secretário da Economia, né? Hoje em dia, que foi posteriormente o primeiro juiz da comarca de Goiânia, Heitor Moraes Fleury, que procurasse o venerando e que o convidasse para ir ao Palácio Conde dos Arcos, que o interventor, Pedro Ludovico, gostaria de conversar com ele. Aí, no livro que o Venerando escreveu, Dobras do Tempo, ele relata esse episódio. Segundo o Venerando, ele estava ali naquela praça, né, bucólica, apaixonante, né, lá do Coreto, conversando com alguns amigos, né, no início do mês de novembro, assim, num calor infernal à noite, e já ia para a sua residência. Quando ele foi abordado pelo doutor Heitor Fleury, que o interventor gostaria de conversar com ele. Aí ele falou, mas conversar comigo? Mas por quê? E qual a razão do convite? Eu falei, eu não sei. Ele gostaria de conversar com o senhor amanhã à tarde. Eu posso confirmar? Não pode confirmar. E o venerando, à tarde, no horário marcado, né, foi ao encontro do interventor, do Pedro Ludovico. E aí, nesse livro, Pablo, Dobras do Tempo, ele narra essa passagem aqui. Aí ele estava esperando, lá esperou cerca de uns 15 minutos, né, quando o doutor Jorge, secretário de governo, né, foi ao encontro dele e pediu para acompanhá-lo até o interventor. Aí, quando ele chegou diante do Pedro Ludovico já perguntou, por acaso o senhor é o professor Venerando? E ante a minha afirmativa, diz isso o Venerando. Respondi-lhe, pensei se tratar o interventor de uma pessoa mais velha. O nome sugere essa impressão. Aí o venerando lhe respondeu, não sou tão jovem como pensa Vossa Excelência. Tenho 28 anos, sou casado e tenho 4 filhos. Sem rodeios, como era de seu feitio, declarou Pedro Ludovico. Já sei por informações quem é o senhor. Chamei-o aqui a fim de convidá-lo para o cargo de prefeito da nova capital. Aceita? Aí o venerando, depende. Do que? Perguntou o governador. Não sou político e preciso saber quais as condições. O Pedro, tenho uma. Não roube na prefeitura. Não gosto de ladrão. Retruquei-lhe. A condição não me serve. Dá a entender que seria capaz de roubar. Aí o Pedro, não. Talvez tenha me expressado mal. E o senhor tem alguma condição? Tenho. Não aceito cabresto. Continua o venerando. Findo esse rápido e estranho diálogo, vira-se doutor Pedro para o seu secretário e ordena, Jorge, nomeie esse moço, ele me serve. Isso foi no dia 5 de novembro de 1935. Daí, 2 dias, já saía o decreto com a nomeação de venerando para o cargo de prefeito de Goiânia. É isso aí, Pablo. Ou seja, num diálogo rápido como esse, naturalmente Pedro Ludovico já tinha investigado, já sabia. Esse diálogo, o Pedro Ludovico parecia muito decidido já para tomar a decisão. Ele já parecia que ele estava muito decidido sobre o que fazer. Era comum na sua administração esse tipo de decisão muito rápida, investigava antes e já tomava a decisão? Era mais ou menos assim que Pedro Ludovico agia na sua forma de administrar? O Pedro Ludovico é uma pessoa com bastante determinação, né? Essa determinação, né, de um sonho que parecia impossível, né, ele fez com que Goiânia nascesse. Então, esse era o perfil do Pedro. É uma pessoa que tinha as decisões, embora pensadas, né, mas com bastante ardor, né, com determinação naquilo que ele pretendia, agir, como foi o caso do venerando. Então, se tinha algum outro pretendente, Pablo, postulando
o cargo de prefeito de Goiânia, eu não tenho conhecimento. E até é bom que essa nossa conversa, esse diálogo, né, possa suscitar, né, um segundo ou terceiro nome. Historicamente, eu não conheço, eu não sei se havia algum trabalho político na indicação na apresentação de um ou mais nomes. Então, eu só sei, né, historicamente, né, desse diálogo do Pedro, né, Pedro do Vico com o venerando, e o venerando aceitando, desde que não lhe colocasse cabresto. Eu gostaria, pai, de falar sobre os 10 anos que o venerando ficou como prefeito, né? Novembro de 35 a novembro de 1945. Ninguém fica tanto tempo assim numa administração conturbada. Então, imagino que tenha sido um período de alguma tranquilidade, tanto em relação à população quanto em relação ao interventor. Ele conseguiu equalizar, gerar benefícios à população e transmitir paz política, confiança política ao interventor, apelo do Vico. Como é que foram esses 10 anos? O que aconteceu nesse período? Quais foram as movimentações? Quais são as marcas? Me dá um panorama geral desses 10 anos de administração de Venerando Freitas. O venerando, Pablo, pegou uma Goiânia sem dinheiro. Uma Goiânia que mal estava nascendo, né, praticamente, quando ele assume, né, em novembro de 1935, né, após a instalação do município, uma cidade que nascia, naturalmente, sem renda, sem tributação. E uma Goiânia ainda com toda a dificuldade, né, do seu processo de criação, de construção, né? O episódio assim homérico, né? É uma Ilíada, né? Que o Pedro do Vico, né, promoveu na construção dessa cidade, né? E ele esperava um aporte maior por parte do governo federal, né? Um suporte, né? E não veio da forma que ele imaginava, que ele idealizou, né? Então, já com os prédios, né, da Goiânia, né, já com alguns prédios, né, da administração federal, da administração estadual e outros ainda, né, em processo de construção, como o Liceu de Goiânia, né, e o grupo escolar modelo e outros prédios, né, para atender às necessidades da população. Foi muito difícil venerando, de tal forma, né, e com muito mais responsabilidade com Pedro do Vico como governador. Mas e ainda com o advento da guerra, né, quando o Brasil entra na guerra, aí fica mais complicado ainda, Pablo, mais complicado ainda a retração financeira, né, do município, né, em todo esse turbilhão aí, o venerando assim mesmo, por ter uma formação de economista, né, de contador, né, fez uma obra muito importante, que foi o Mercado Central, a construção do Mercado Central no início da década de 1940, né, onde, posteriormente, foi construído o Paternon Center. Então, foi uma obra marcante da administração dele, né? Depois, quando ele retorna pelas urnas, né, que nós falaremos na sequência dos gestores goianienses, né, ele continua de tal forma investindo também no comércio goianiense, né? A abertura, uma coisa assim aparentemente simbólica, mas muito importante, que é o prolongamento da Avenida Anhanguera, né, até chegar à cidade-mãe, né, agora já bairro de Goiânia de Campinas, né, aquele prolongamento ali do Lago das Rosas, até chegar ao bairro de Campinas. Né, e uma coisa também do venerando intelectual. Na administração dele, em 1943, ele criou a Bolsa de Publicações para edição de 2 livros, um livro de prosa e um de poesia, né? Que tem como patrono Hugo Carvalho Ramos, que é a Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos.
que é hoje no país a bolsa de publicação mais antiga e de um funcionamento ininterrupto. Então, há uma coisa interessante, honesto como Venerando, honesto como Pedro, né? Como Pedro Ludovico, na época da guerra, Pablo, o racionamento, né? de combustível, de açúcar, né? De sal, né? Então, não havia como adquirir, não tinha como comprar, né? E num certo dia, quando o Venerando morava ali na Rua 1, ali no centro, próximo à Avenida Goiás, né? De repente, uma pequena multidão apareceu lá na porta da casa dele, né? Como se ele estivesse escondendo esses produtos, né? Para uso próprio, né? E ameaçaram entrar na casa dele, né? Aquela multidão. Aí a família um pouco apavorada, ele vai até a porta, isso eu resolvo. Aí foi até a porta e conversou, se quem quiser entrar na minha casa, que entre. Se encontrar aqui dentro da minha casa 1 quilo de açúcar, 1 litro de gasolina, 1 quilo de sal, pode cortar minha orelha, pode me lixar. Aí eles se organizaram e alguns entraram. E não encontraram absolutamente nada na casa do Venerando, né? Então, são coisas assim que parecem bucólicas, né? De um Dias Gomes, né? Mas não, uma situação que ocorria na Goiânia naquela época, né? Então, esse era o perfil do prefeito Venerando de Freitas Borges, né? Uma pessoa fiel demais ao Pedro Ludovico, mas, ao mesmo tempo, também com a liberdade, né? Sem cabresto, de tomar as suas próprias iniciativas administrativas. E o contexto da saída dele, pai? Ali em novembro de 45, depois de 10 anos de administração, imagino que ou tenha acumulado desgaste entre a população, ou então tenha tido algum tipo de atrito administrativo com o Pedro Ludovico. Em que momento, como é que se constrói a saída dele para que a gente entre no nosso segundo prefeito de Goiânia? Como é que é essa saída dele do governo após uma década? É preciso voltar um pouquinho no tempo, Pablo, porque Goiânia, né, tem os seus 3 momentos importantes, né? Da pedra fundamental, da criação do município de Goiânia, a transferência definitiva da capital em março de 1937 para Goiânia e o batismo cultural de Goiânia, que acontece em julho de 1942, quando Goiânia é oficialmente, né, inaugurada e apresentada ao país, né, como a mais nova capital, né, e tendo a simbologia, né, de nascer, de ser apresentada, né, de ser inaugurada de um ato cultural, que é o batismo cultural de Goiânia. Então, no dia 5 de julho de 1942, né, quando o Teatro Goiânia é oficialmente inaugurado, fazia parte do contexto da programação oficial do batismo cultural de Goiânia, né? Aí, simbolicamente, né, o Venerando de Freitas Borges recebe, né, a chave, né, de Goiânia, né, uma chave de ouro, né, cujo ouro foi confeccionado lá em Santa Luzia, hoje Lusiânia, né, e que, olha só, mais uma vez, né, que ele sai da prefeitura, Pablo, né, e a oposição, né, motivada, né, com certeza, e de memória curta, né, ele sai como se fosse um ladrão. E essa chave de ouro, Pablo, ela desaparece, né? E anos mais tarde, ela reaparece. Ele diz que havia derretido a chave, para ficar com a chave, mas era um prefeito que saía do seu gabinete, né, e ia trabalhar, que dava aulas, tá? E quando do advento do batismo cultural também, com a inauguração da Rádio Clube, né, de Goiânia, que é a primeira rádio goianiense, né, o Venerando foi o contador da rádio durante o prefeito, para se manter, né? Foi o primeiro presidente da rádio, né?
Quando ele sai da prefeitura, eu volto ali, eu retorno ainda. Quando ele sai da prefeitura, né, a dona Maria, né, volta a costurar para ter renda, né? Ele trabalha em várias frentes, né? Então esse é o venerando. Outra coisa curiosa, Pablo, quando o Yuri escreveu o álbum perdido do primeiro prefeito de Goiânia, Yuri Ricongodin, importante cronista da historiografia goiana, né? Em 1943, 44, né? O venerando, já sentindo, né? Que aquele o período getulista, né? Não iria muito adiante, né? Ele, sem recurso, procura isso, a narrativa impressa dentro do livro do Yuri, esse livro, o álbum perdido do primeiro prefeito de Goiânia, né? Ele procura Otamiro de Moura Pacheco, médico pioneiro, fundador da SGPA, que concorreu anos depois com Pedro Ludovico, né, ao governo de Goiás, né, um benemérito, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, enfim, né, que era dono de banco, Otamiro, uma pessoa pobre, mas que soube aproveitar as oportunidades da vida, né, falou assim, olha, eu não tenho como financiar, mas gostaria de documentar Goiânia. Aí, e é uma coisa cara contratar um fotógrafo naquela época, montar um álbum, né? E aí o venerando percorre, né, vários pontos de Goiânia, né, e registra, faz a iconografia, né, de várias construções de obras dele, de obras do Pedro, de todo esse período, né, e registra nesse livro, já sabendo que haveria um momento de transição. Em momento algum, a qualquer conhecimento histórico que tenha havido entre ele e Pedro alguma divergência, algum desencontro de gestão, político, de amizade, de qualquer coisa nesse sentido, não. Os dois saíram juntos e continuaram juntos até a passagem do Pedro Ludovico, né? E depois, posteriormente, do venerando. Então, não tenho nenhum conhecimento de que possa ter ocorrido algum atrito, alguma coisa. Muito pelo contrário. Continuou no PSD, né? Com a sua trajetória, o venerando, né? O Pedro voltando ao governo, depois o Mauro, o filho, assumindo, e sempre de mãos dadas e juntos, abraçados no intento e numa amizade, né? Tão bem construída, debaixo daquele primeiro momento, debaixo entre as paredes, né, do Palácio Conde dos Arcos. Pai, você chega aqui em Goiânia na década de 1970, né? Você chegou a ter algum contato com o venerando? Você chegou a vê-lo alguma vez na vida? Alguma vez você chegou a encontrá-lo? Teve alguma formalidade, algum evento social? Em alguma ocasião, já na sua militância cultural aí por décadas, chegou a topar com ele em algum momento, com o venerando? Sim, eu tive algumas oportunidades em eventos culturais, mas não da forma que eu gostaria, né? De sentar com o venerando, de conversar com o venerando, né? De estar mais próximo dele, de uma forma mais íntima, mais amiga. Mas em algumas oportunidades, em eventos culturais, sim. Agora, teve um que me marcou, Pablo, que me marcou e que, volta e meia, eu gosto de comentar a respeito dele. Em 1992, eu era presidente da União Brasileira de Escritores Seção de Goiás. E o meu vice-presidente era um funcionário de carreira destacado, o escritor Edivaldo Lourenço, confrade na Academia Goiana de Letras e ex-secretário de Estado da Cultura. E o Edivaldo me convidou para uma solenidade que haveria na Caixa Econômica, a inauguração de uma nova sede, uma nova agência, né? E isso dentro das comemorações aniversários da cidade de Goiânia, em outubro. E, por coincidência, o venerando também estava lá. E o evento, eu fiquei ao lado do professor venerando, lado a lado, né? Uma das raras oportunidades de conversar com ele, ficamos conversando.
Aí o evento demorou, aí discursou um, discursou outro. Aí, quando chegou a vez do professor Venerando, a Relações Públicas, né? Eu estava ao lado dele, chegou e falou baixo, professor, ó, agora o senhor que vai discursar, sabe? E o senhor tem 3 minutinhos. Aí ele olhou para a moça e falou, eu não pedi para vir aqui. Vocês que insistiram para que eu viesse a essa solenidade agora. E agora eu vou falar o tempo que eu bem entender. Foi ao microfone e falou exatamente isso. Eu não pedi para vir aqui. Né? Insistiram para que eu viesse aqui. E agora eu vou falar o tempo que eu bem entender. Então, esse era o Venerando. Né? Era o Venerando, né? Que com o intelectual também, Pablo, o intelectual, né? O jornalista, né? Um dos fundadores da Associação Goiana de Prensa, em 1934, lá na cidade de Goiás, né? O diretor, fundador da Faculdade de Ciências Econômicas de Goiânia, né? Superintendente da FIEG durante 26 anos. Né? E com a morte do Pedro Ludovico, que ocupava a cadeira número 1 da Academia Goiana de Letras, né? Foi sugerido o nome do Venerando para que sucedesse o amigo na cadeira número 1. Só que o Venerando não tinha livro publicado. Tinha artigos, tinha textos memoriais, mas não tinha um livro. E isso é fundamental, naturalmente, para entrar na Academia Goiana de Letras, em qualquer academia. Né? Aí, o que ocorre? Aí a professora Nelly Alves de Almeida, junto com José Mendonça Teres, né, fizeram marcação cerrada com o Venerando, para que o Venerando publicasse as suas memórias, publicasse suas crônicas, os seus contos. Né? Enfim, aí conseguiu. E aí, esse material foi reunido em 2 volumes, né? As Dobras do Tempo, que é o título de um dos livros do Venerando, e Samburá, né? que é um sexto, né? De Taquara, e ele publicou e ingressou na academia, Pablo. E, posteriormente, né? Pablo, quando ele sai da prefeitura, né? Com uma mão na frente e outra mão atrás, a não ser os trabalhos que já tinha, né? Ele teve que contrair um empréstimo bancário, né? Para fazer esse período de transição. Esse é o Venerando, né? A vida inteira trabalhando, Pablo, a vida inteira trabalhando. E depois, posteriormente, ele é nomeado na época chamava de ministro, e posteriormente com a nomenclatura de conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, né? Ingressa depois como conselheiro e chega à presidência, né? E é onde que ele se aposenta e que trouxe um pouco mais de tranquilidade à vida familiar dele, pessoal e familiar. Pai, mais algum ponto que você acha importante destacar, que a gente não comentou? Porque eu acho que esse episódio aqui ficou riquíssimo, realmente muito conteúdo, deu para a nossa audiência, para a rapaziada que acompanha o canal, entender exatamente o tamanho da persona de Venerando para Goiânia. Mais algum ponto que a gente esqueceu de abordar, que você acha importante destacar nesse finalzinho? Alguma coisa que você acha importante que seja sublinhado? O Pablo, o Venerando, né? Ele... por todo o trabalho que ele fez, né, enquanto prefeito, ainda que uma parcela aproveitou aquele momento político, né, para taxá-lo como ladrão, coisa que jamais, né, uma pessoa íntegra como ele, né, depois, em 2 momentos, né, depois ele retorna, que nós trabalharemos essa gestão dele, pelas urnas, né, como prefeito de Goiânia. Né, e, numa sequência, depois de ocupar o cargo, né? Olha, a honestidade dele, ainda no processo de intervenção, né? Entre a queda do Getúlio, estabelecimento democrático pelas urnas, né? Ele é convidado pelo interventor, né? Para qual cargo, Pablo? Para secretário da Fazenda. Um ladrão para secretário da Fazenda. Você vê a admiração que tinha por esse homem aí. E depois, Pablo, ele torna contador-geral do Estado, diretor-geral da Assembleia, e é eleito, né, por 2 mandatos sucessivos, né, a deputado estadual. Então, é uma trajetória muito rica, muito rica. Então, é uma grande personalidade, né, ter
a presença de Freitas Borges na historiografia goiana. Com essa fala realmente sensacional, finalizamos esse primeiro episódio, riquíssimo episódio, do projeto Goiânia e seus prefeitos. Então é isso. Se você gostou, por favor, curta o vídeo. Isso faz para as pessoas que gostam de história, que esse vídeo chegue a essas pessoas, entendeu? As pessoas que se interessam, porque o algoritmo vê os vídeos que a pessoa assiste, então ele vai ver que a pessoa se interessa por história e vai levar esse vídeo até ela. Então, por favor, a sua curtida é muito importante. Também, se você compartilhe com seus amigos, com as pessoas que se interessam por história de Goiás, história do Brasil, história de Goiânia, compartilhe aí com a sua rapaziada também. Assim como deixa a sua pergunta aqui, por favor, porque se teve alguma dúvida, algum problema, tudo, eu faço questão de encaminhar para o meu pai, ele responde com todo carinho e eu compartilho aqui com vocês, coloco a resposta aqui. Então, amanhã, domingão, às 8 da noite, a gente vem com o segundo episódio dessa série, que está sendo uma delícia produzir com meu pai, chamada Goiânia e seus prefeitos. Amanhã falaremos da gestão curta de Esmerino Soares de Carvalho, mas isso é um papo para amanhã. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se inscreva aqui no canal, é só clicar aqui nesse ícone. Muito obrigado. Pai, muito obrigado pela presença e por essa aula no primeiro episódio da nossa série. Até mais, filho. Beijos. Beijo. Muito obrigado a todos. Valeu demais, gente.